Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ana Laura e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre profissões e como eu decidi qual faculdade eu iria fazer. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e gosta de assuntos de estudos, vlogs e rotina. Além disso, eu vou colocar vocês aqui no cantinho da minha mesa porque eu quero organizar algumas coisas aqui. Então, enquanto eu tô conversando com vocês, eu vou organizar. Vou tentar conversar mais do que organizar para o vídeo não ficar longo, mas eu vou tentar conversar um pouquinho mais com vocês. Pronto, eu coloquei vocês aqui, eu vou estar organizando aqui a minha mesa, algumas coisas aqui que tem nas gavetas e também vou estar tomando um café porque, né, preciso. Então, bora lá. O que eu queria conversar com vocês era sobre profissões, porque eu sei que muita gente tem dúvida do que quer fazer do futuro, qual faculdade deveria fazer e tudo mais. Às vezes tem dúvida, não sabe nem qual área quer seguir e eu já fui muito assim. Quando era menor, eu queria seguir diversas profissões e até hoje eu tenho isso, que eu gostaria de seguir diversas profissões, eu gostaria de fazer vários cursos, várias faculdades. E algumas das faculdades que eu já quis fazer, algumas das profissões que eu já quis seguir era ser jornalista, professora de química, de biologia, de inglês. Eu já quis fazer engenharia mecânica, eu já pensei em fazer a prova da aeronáutica para ser sargento, já pensei em fazer várias coisas. E como eu me decidi que eu queria medicina? Medicina nunca foi uma opção pra mim quando eu era menor, eu nunca pensei em fazer medicina. O mais perto que eu já pensei, antes da medicina, antes de escolher medicina, o mais perto que eu gostaria de fazer na área de saúde era farmácia, porque minha mãe era farmacêutica, ela é farmacêutica, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente por causa da influência da minha mãe e basicamente isso. Então, eu já tô pegando aqui as coisas, tá? Eu já tô organizando aqui, eu tô tirando as coisas de dentro das gavetas. Mas, continuando. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer várias coisas e até hoje eu tenho vontade de fazer vários cursos, várias faculdades, sendo que eu nem entrei na primeira faculdade ainda. Com o tempo, eu fui amadurecendo, eu fui vendo que algumas dessas coisas não eram tão realistas pra mim. Por exemplo, editora de uma revista de moda, assim, tudo bem, é possível, tá? Não estou dizendo que não é possível se você quiser fazer, mas não fazia sentido pra mim, assim, a verdade é que não fazia sentido, eu gostava muito de moda, mas não fazia sentido na minha vida. E eu fui observando o que eu gostava, mas também o que eu admirava, não só o que eu gostava, porque muitas vezes você gosta de uma coisa, mas não é exatamente o que você admira. Então eu fui vendo o que eu admirava no meu dia a dia. E uma das coisas que eu mais admirava era os profissionais de saúde. Era uma coisa que eu admirava muito. Eu trabalhei um tempo na farmácia com minha mãe e a gente estava constantemente vendo profissionais de saúde, principalmente quando a gente estava indo para o trabalho. A gente via profissionais de saúde e eu admirava muito, eu via como eles saíam de manhã cedo para trabalhar e voltavam ou chegavam no plantão para ficar a noite toda. Eu sempre admirei muito isso, eu comecei a admirar muito isso e o esforço que eles faziam para poder, né, ajudar alguém. E foi aí que eu comecei a admirar, mas não pensava em medicina ainda. E eu comecei a gostar de química e biologia. E por causa disso, eu comecei a pensar, né, em biologia, fazer ciências biológicas, eu fazer química, fazer farmácia. E aí eu comecei a pensar na área de saúde, porque eu comecei a admirar a área de saúde, então pensei, eu posso ir para a área de saúde, mas tem tantos cursos que eu posso fazer, o que que eu posso fazer? Não pensava em medicina, nunca pensei, porque como eu já disse outra vez, eu não era uma estudante muito boa, eu não era muito esforçada, a verdade é essa, quando eu era mais nova. E com isso eu fui pensando em vários cursos, psicologia, farmácia, enfermagem não tanto, eu não pensava também em enfermagem tanto, mas os outros cursos todos eu pensava em fazer, pensava em qual eu poderia cursar.
E acabou que eu cheguei em medicina por acaso. Eu comecei a ver sobre o curso de medicina por acaso. Eu fui ver o curso de biomedicina e aí eu pensei, nossa, vou ver o curso de medicina, assim, só por acaso. Não tô interessada, não tenho nenhuma chance, mas vou ver. E aí eu via, o que eu fazia era, eu via a grade curricular desses cursos. No caso, na faculdade que aqui do meu estado, eu via a grade curricular deles. Eu via também muito sobre a rotina que geralmente os profissionais tinham, e é uma coisa que vocês devem fazer, é ver a rotina que os profissionais têm, porque às vezes você não quer ter aquele tipo de rotina e é muito importante você ver isso. Muitos profissionais vão ter que trabalhar, sei lá, 12 horas por dia, vão ter que fazer plantões de 12 horas, 24 horas. Então, se você não quer ter esse tipo de trabalho de fazer plantões por várias horas seguidas, você tem que observar muito bem. E, por exemplo, se você quer ter um certo estilo de vida, algumas carreiras não vão te proporcionar isso. É exatamente isso que eu digo de ver a rotina. Então, eu fui ver a rotina dos profissionais, fui ver tudo mais e, no caso, eu caí em medicina. E aí eu fui ver a grade curricular, fui ver sobre rotinas e tudo mais, fui ver como eu entrava em uma faculdade de medicina, né? Porque eu sabia que tinha o Enem, mas como é que era? Tipo, era muito difícil, já imaginava, mas quanto eu precisava tirar exatamente, porque eu já tinha feito o Enem como treineira, então eu sabia mais ou menos como funcionava. E aí, quando eu precisava tirar mais ou menos o quão distante eu tava disso, eu fui ver quais as áreas que tinham da medicina e como funcionavam essas áreas, se depois era só escolher uma área e pronto, como é que funcionava tudo. E aí eu descobri a residência médica, descobri diversas coisas, descobri até, tipo, como ir para os Estados Unidos para fazer residência médica, assim, porque era uma outra coisa que eu posso falar em outro vídeo, que eu gostaria de fazer. Mas, continuando. Aí, eu comecei a me interessar muito por medicina. Não, assim, meu subconsciente estava muito interessado em medicina e eu passava bastante tempo vendo essas coisas sobre medicina, mas eu não entendia que eu queria medicina. Eu não me deixava dizer isso pra ninguém e não me deixava pensar que eu queria medicina, porque eu sabia que eu não iria conseguir passar, eu não tinha o potencial para passar em medicina. Se pessoas muito mais inteligentes da minha sala muito dificilmente iriam passar, imagina eu. Era o que eu pensava, tá, na época. E aí eu continuava trabalhando com minha mãe na farmácia e com o tempo eu fui vendo também a rotina de pessoas que estavam no cursinho para medicina, né? Que no caso eu via pessoas que estavam indo pro cursinho e tudo mais, e eu comecei a gostar muito de ver aquilo. Eu achava incrível como eles estavam se esforçando tanto para entrar na faculdade. Depois que eu tinha visto o quão difícil era você passar, eu achava incrível o quanto eles estavam se esforçando, que eles passavam um dia lá no cursinho, se esforçando pra caramba pra passar. E no final eu imaginava como ia ser a alegria deles, eu começava a imaginar essas coisas e por causa disso eu comecei a querer ter aquela rotina. Eu não sei porquê, né, porque não é uma rotina muito legal de vestibulando, mas eu comecei a me interessar por querer ter a rotina de um vestibulando, ter a chance de passar em medicina, de ter aquela alegria. E não que em outra faculdade, mas não sei porquê, me deu a vontade. E aí, um certo dia, eu simplesmente virei pra minha mãe, enquanto eu tava trabalhando lá com ela, que ela trabalhava, eu ficava do lado dela lá, e eu disse, mãe, eu quero medicina, assim, do nada, eu nem pensei sobre isso, só saiu, sabe? E foi assim, tipo, do nada mesmo. Minha mãe ficou mega feliz, obviamente, né? Porque eu, na verdade, não sabia o que fazer da minha vida e do nada eu queria fazer medicina. E esse era o sonho dela antes, ela fazer medicina. Hoje em dia ela ama farmácia e é uma outra coisa que eu quero falar com vocês. Mas ela antes queria fazer medicina, então a filha dela herdou um pouco disso. Apesar de hoje eu acho que ela não teria muita paciência pra fazer medicina, né? Mas tudo bem. Então, basicamente foi isso. Eu não decidi só com emocional, eu não decidi só, nossa,
eu quero porque eu sinto que eu quero medicina. Não, foi uma coisa mais lógica. Eu fui ver qual era a rotina, se eu queria ter aquela rotina realmente pra mim, aquela rotina de ter plantão, de ter que estudar um tempão, às vezes ter que abdicar de certas coisas. E também eu fui ver a grade curricular, né? Porque, querendo ou não, dentro da faculdade, obviamente, a gente vai estudar coisas que não gosta. Mas você quer estudar mais coisas que você gosta do que coisas que você não gosta. E aí também foi nesse negócio de grade curricular, rotina e todas essas coisas, especialidades que eu poderia fazer, quais as áreas que eu poderia seguir. E uma outra coisa também que eu acho é que nem sempre você vai ter certeza do que você quer, nem sempre você vai estar certo sobre aquilo, ou às vezes os seus planos vão mudar de repente. E tudo bem, isso no caso da minha mãe foi assim, ela queria medicina, mas ela fez farmácia e ela se encontrou em farmácia. Ela percebeu que farmácia era o curso certo para ela no final das contas, que talvez medicina não fosse tão para ela quanto ela imaginava, e é o que eu vejo realmente. Minha mãe é uma ótima farmacêutica, mas talvez medicina não fosse exatamente o curso certo para ela, se ela tivesse feito, não sei, né? Não sabemos. Mas ela hoje é extremamente feliz com a profissão dela. Obviamente que tem coisas que ela não gosta. Um cafezinho, né? Mas ela é só um dos exemplos de pessoas que não seguiram exatamente o rumo que imaginava que ia seguir, mas que estão bem, estão felizes com as escolhas que fizeram. Então, às vezes, você mudar a profissão que você quer fazer, você mudar o seu rumo do que você tinha planejado, vai fazer você ficar bem, vai ser melhor pra você no futuro. Talvez não agora, talvez você não veja o motivo ou o porquê, mas no futuro talvez faça você ficar melhor do que você ficaria seguindo o outro rumo que você tinha planejado. Já terminei a primeira gaveta. Então é isso, pra você descobrir assim o que é que você quer fazer, é o que eu fiz, basicamente eu recomendo, né, o que eu fiz, que é você procurar muito. Hoje em dia no YouTube você consegue encontrar a rotina de todo profissional, de praticamente todo tipo de profissional. Então você pode muito bem ir aqui no YouTube e procurar a rotina de um professor, ou rotina de um engenheiro, rotina de um médico, rotina de enfermeiro, e provavelmente você vai encontrar muito bem vários vídeos e você vai ver mais ou menos como é a vida de cada um deles, porque eu acho que a gente não segue uma profissão só por amor. Sim, você tem que gostar, mas também você tem que pensar em vários outros aspectos. Por exemplo, a sua rotina, que é uma coisa muito importante para o seu futuro. O aspecto financeiro, que as pessoas ficam fingindo que, nossa, o dinheiro não é importante, mas a verdade é que é importante sim. Porque a gente vive num mundo capitalista e se não fosse importante a gente não usava pra literalmente tudo dinheiro, né? O aspecto financeiro também, e também o negócio de administrar o seu tempo, que eu sei que hoje em dia cada vez mais as pessoas querem ter mais tempo disponível e trabalhar menos, e é normal, tá? Você não se sinta errado por isso, se você deseja isso. Então você tem que observar essas coisas, que é exatamente uma rotina que você vai ver se realmente funciona ou não. Por isso que eu acho muito errado a gente já sair do colégio, né? No caso, não da faculdade, do colégio, e já ter que escolher a profissão que você quer seguir. Porque você não sabe qual tipo de vida você quer seguir às vezes, ou você sabe qual tipo de vida você quer seguir, mas não tem certeza qual profissão pode te levar para esse tipo de vida. E também você vê a grade curricular, se você se importa muito com esse negócio de, nossa, estudar realmente o que você quer estudar, você vê a grade curricular da faculdade que você deseja, né, na universidade que você quer fazer. Então, se você quer fazer geografia, você vai coloca geografia na UFPB, aí bota a grade curricular que vai aparecer. Então é isso, eu acho que é basicamente isso que vocês devem fazer caso vocês estejam com dúvidas.
para escolher, né, a faculdade que você deseja, você coloca uma do lado da outra e vai colocando como é que é a rotina, basicamente. Ou qual o salário, porque salário é importante, nós já falamos sobre isso. Qual a grade curricular, quais as matérias, tem quantas matérias que você não gosta na grade curricular, quais são as chances de você crescer naquela profissão, ou o quão satisfeito você ficaria fazendo aquela profissão. Muitas vezes você gosta até da profissão, só que você não ficaria você não se vê tanto naquela profissão, você não se vê fazendo aquela coisa, que é, no caso, engenharia mecânica pra mim. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal, só que eu não me vejo trabalhando em engenharia mecânica, eu não me vejo. Então, tipo, eu vou deixar pra quem realmente quer trabalhar nessa área, e se eu tiver curiosidade de aprender, um dia eu faço a faculdade, mas provavelmente não vou seguir como profissão. E é isso, sabe? Às vezes você tem que separar o que você tem curiosidade do que você realmente quer seguir como profissão, porque vai ser o seu dia a dia, vai ser o que você vai fazer todos os dias, ou quase todos os dias, né? E realmente você tem que botar na balança algumas coisas. Então foi isso, foi mais uma conversa. Eu não sei se toda a minha linha de raciocínio fez sentido pra vocês, mas caso não tenha feito sentido, deixe nos comentários o que você quer saber mais. Eu vou tentar melhorar esses vídeos de conversa com vocês. É porque eu tava tentando ajeitar aqui, aí eu tava prestando atenção em duas coisas. Mas eu vou tentar fazer um outro vídeo, caso esse daqui não tenha ficado muito bom, e vocês queiram mais vídeos assim. E eu só ajeitei 2 gavetas de 4 que tem aqui, 5 na verdade. Mas eu vou tentar terminar aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda tiver alguma coisa pra falar, você pode deixar nos comentários. Se você tiver experiência nesse negócio de escolher profissões, em qual profissão você deve escolher, você pode também deixar nos comentários se você já passou por isso ou se você está passando por isso. E também eu espero que todo mundo esteja bem, que vocês escolham a profissão que vocês gostam de verdade. E caso vocês tenham que mudar de profissão, não tem problema, tá? Você pode mudar de profissão no momento que você quiser. Óbvio que quanto mais tempo você demorar, mais pode ficar difícil. Não que vai ficar difícil, mas pode ficar difícil. Mas isso não é um problema, tá? Não tem uma dificuldade que você não possa superar. Então, se você escolher a profissão errada, você muda no futuro e é isso. Não é uma coisa certa, não é uma coisa fixa. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês não fiquem com medo de escolher a profissão de vocês, porque não é uma coisa pra ficar com medo, é uma coisa pra você ter experiência, porque a gente não tem a opção, né, de ter a experiência antes de seguir a profissão. Infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil você conseguir uma chance de ter a experiência de conhecer as profissões antes de cursar a faculdade ou coisa do tipo. Mas se no final você não quiser cursar uma faculdade que você cursou ou quiser mudar ela, não tem problema, segue o que você quer fazer, porque no final vai dar tudo certo. E eu espero te ver no próximo vídeo. Eu vou tentar postar 2 vídeos por semana agora no canal. Então eu espero ver vocês sempre aqui. Vão ser terça e quinta-feira. E não se esquece também de me seguir no Instagram, @estudandocomana. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!